Pantanal, patrimônio natural da humanidade. Aqui, a vida gira em torno das águas, das chuvas, das enchentes e dos períodos de estiagem. O mundo pantaneiro é puro e selvagem. A natureza imprime suas próprias leis. Predador e caça convivem em paz, lado a lado, até a hora da fome. Neste lugar sem limites, criou-se uma raça incomum de homens, integrados a bois, bichos, aves, peixes e a uma amplidão onde as distâncias espicham o tempo. São eles os pantaneiros, os que fazem dessa imensidão o mais belo de todos os recantos. Na maior planície contínua alagada do mundo, 138.183 quilômetros quadrados, a rotina se acelera com as mudanças de estação. E no Pantanal, as estações são apenas duas, cheia e seca. E em cada uma delas, a fauna e a flora compõem a exuberância desse cenário que cumpre com perfeição o ciclo da vida. Este paraíso ecológico entra agora no novo milênio com um grande desafio: tornar-se economicamente viável, preservando a natureza. A grande questão é: como transformar o Pantanal numa região economicamente desenvolvida sem agredir a natureza? As atividades econômicas do Pantanal estão cada vez mais diversificadas. A preocupação com o meio ambiente se tornou ponto de partida para a exploração de qualquer setor da economia. Começando pela pecuária, que é a principal atividade econômica da região. No Pantanal de Mato Grosso do Sul, são criados mais de 3,5 milhões de cabeças de gado. A pecuária responsável é pouco nociva ao Pantanal e desempenha papéis fundamentais, além da geração de emprego e renda. Eu considero, no caso bovino no Pantanal, como o bombeiro do Pantanal. Você fazendo esse manejo, retirando, após a cheia que vem uma farta produção de matéria verde, né, massa verde, você coloca os animais, evita que isso aí venha formar uma grande produção de massa seca e que depois você vai ter incêndios incontroláveis. Então, a bovinocultura no Pantanal, ela é uma atividade essencial para o manejo do Pantanal. Depois de aproximados 250 anos presos a sistemas tradicionais de manejo do gado, a nova geração de criadores está adotando tecnologias mais modernas no campo, como experiências genéticas de aperfeiçoamento das raças e a criação orgânica de boi. Por exigência do mercado internacional e dos próprios consumidores brasileiros, os criadores começam a agregar valor à produção bovina. Uma das saídas encontradas é um manejo com menor utilização de produtos químicos, aproveitando os recursos naturais sem prejudicar o meio ambiente. Foi assim que surgiram os chamados boi orgânico e vitelo pantaneiro. É um produto totalmente natural, porque você cria ele extensivamente, com pasto e leite. E a complementação dele é em cima de produtos orgânicos hoje, que as empresas fornecem para nós. Já comprovou que deu certo, né? O que falta é empurrar ele na comercialização dessa carne. Mas é um produto que a gente consegue perfeitamente produzir ele aqui no Pantanal. Erroso é, pois, incutir que pantaneiro pouco trabalha. Ocorre que enxertar a vaca a gente não pode ainda. Esse lugar é difícil de se exercer pelo touro, embora alguns o tentem. Vaca não aceita outro que não seja touro mesmo. O jeito é ficar reparando a cobertura e contando mais um bezerro daquele ato. Só por isso se diz que o boi cria o pantaneiro. Mesmo com a adoção de atividades econômicas menos danosas ao meio ambiente, ainda são visíveis os impactos ambientais em diversas regiões pantaneiras, que desde a década de 70 do século que passou, vem sofrendo agressões. A expansão desordenada da agricultura no Pantanal e no Planalto,
A utilização de grandes cargas de agrotóxicos, a remoção da vegetação nativa para o plantio de grãos e o desmatamento indiscriminado causaram um dos maiores desastres ecológicos da região, o assoreamento do rio Taquari, que causa inundações permanentes em uma área de aproximadamente 11 mil quilômetros quadrados nos pantanais de Nhecolândia e do Paiaguás. Em ambientes inundáveis como o Pantanal, a gente diz que existe o que chamamos de processo ecológico essencial. E o que é esse processo para áreas inundáveis como o Pantanal? O ir e o vir das águas, né? Todo ano tem que encher e secar. Então, ora o Pantanal, parte do Pantanal está dentro d'água, ora ele vai estar seco. O que a gente tem hoje no Taquari é o que a gente chama de um enorme deserto aquático. Não produz peixe como deveria, porque não enche e seca, e não tem mais atividade pecuária na região, porque está permanentemente inundado. E isso compromete o desenvolvimento sustentável do Pantanal. E essa tendência pode aumentar na medida em que na parte alta, de onde os rios chegam para o Pantanal, não tiver uma agricultura e uma pecuária que seja também desenvolvida de forma sustentável. Ou seja, que mantenha os solos na parte alta e não mande mais tanto para o Pantanal. Além do assoreamento, os peixes também diminuíram em quantidade e tamanho. Hoje, em muitos lugares onde os barcos transitavam repletos de pescadores e turistas, somente é possível atravessar o Taquari a pé, por causa do assoreamento. Era fundo para danado, e muito peixe tinha barbaridade. Agora acabou um pouco. Diminuiu bem mesmo. Isso é assoreamento, né? A terra vai, a terra no rio vai aterrando, aí os peixes vai afastando, nosso rio vai indo para o rio mais fundo. Vai afastando para o Pantanal, para o lugar mais fundo, aí pouco sobe para cá o cardume, né? Pega outros canal para lá. Do Rio Paraguai quase não está entrando mais para cá. A gente sente uma dor no coração, né? Da gente. E a gente fica magoado, né? Definitivo, cabal, nunca de ser este rio Taquari. Cheio de furos pelos lados, torneiral, ele derrama e desmantela à toa. Só com uma tromba d'água se engravida e empacha, estoura, arromba, carrega barrancos, cria bocas enormes, vaza por elas, cava e recava novos leitos e destampa adoidado. Na tentativa de reverter o quadro e aumentar a quantidade de peixe nos rios do estado, o governo de Mato Grosso do Sul vem adotando uma medida emergencial: diminuir a cada ano que passa a cota de peixes que o pescador amador pode levar para casa. Existem tabelas específicas de medida para a espécie a ser capturada. Todos os peixes que vivem no Pantanal só podem ser retirados dos rios se estiverem com o tamanho autorizado pela lei, que vai de 3 a 95 centímetros. Se o peixe fisgado for menor que o permitido, é preciso devolvê-lo ao rio. Caso contrário, o pescador pode ser multado e até preso em flagrante por crime ambiental. Nós encaminhamos as pessoas até a delegacia, elas são autuadas em flagrante e também recebem uma multa normalmente de 700 a 100 mil reais, normalmente dependendo da quantidade de pescado que ele captura. A pesca aqui só acontece fora da Piracema, período de reprodução dos peixes que vai de outubro a fevereiro, nas áreas de cabeceira dos rios onde ocorre a desova. Durante esse tempo, pescar é atividade proibida no Pantanal. A fiscalização ela tem que ser exercida principalmente mais efetivamente nesse período, que é esse período de reprodução em que os peixes se reúnem em cardumes para subir os rios para efetuarem a desova. Outro problema grave que se registra todo ano no Pantanal são as queimadas criminosas. Geralmente elas são provocadas para limpar as pastagens ou pela imprudência de quem visita o local. Gente que esquece fogueiras acesas ou que joga pontas de cigarros para fora do carro. Também existem as queimadas que ocorrem com a incidência de raios no Pantanal. A forma mais comum de fogo é a causada pelo homem, certo? Mas a natureza também
provoca, através das descargas elétricas, né, provoca incêndios na região do Pantanal. Principalmente se essas descargas ocorrerem em um ambiente propício, com bastante acúmulo de massa. Agora, uma queima controlada, ela parte do princípio de que ela não tem muita onda de calor, né? Eu acredito que o banco de semente do solo está protegido, não tem problema nenhum. Fazer a queima controlada somente com autorização dos órgãos regulamentadores. No caso aqui, nosso IBAMA e a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente. Os desastres gerados pela ação do homem no Pantanal já foram levantados pelo Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai. Ele apontou quais as atividades econômicas responsáveis pelos principais impactos nocivos ao meio ambiente pantaneiro. As propostas preliminares do PCBAP para evitar novos danos ao ecossistema deram origem ao Programa Pantanal, que foi entregue ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, em 1995, pelos governos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O programa quer fomentar o desenvolvimento sustentável da região e das áreas de seu entorno, assegurando a conservação e a melhoria da qualidade de vida da população local. O Programa Pantanal só agora começa a sair do papel, e com a demora na implantação das ações, o Ministério do Meio Ambiente anunciou em setembro de 2004 o lançamento do Programa de Ações Estratégicas para o Gerenciamento Integrado do Pantanal e Bacia do Alto Paraguai, PAI. Esse programa que já vem sendo estudado, trabalhado os anos anteriores, nós iniciamos agora dando prioridade a um programa específico para o Pantanal, onde nós estamos encaminhando recursos a vários setores para que possamos fazer um plano diretor para Corumbá, o aproveitamento do Rio Paraguai para a navegação e num todo um programa específico para o nosso Pantanal. Uma das saídas para a sustentabilidade econômica do Pantanal é a exploração do turismo ecológico. Além de permitir aos visitantes um contato mais direto com ricos ecossistemas, a atividade turística é grande geradora de emprego e renda. Mas o turismo precisa de organização para ser desenvolvido em bases sustentáveis. O turismo ele agrega valor, ele traz uma nova alternativa e é importante que exista uma certa tolerância, uma paciência, porque esse homem que está acostumado a viver isolado, no silêncio das noites, nas cavalgadas isoladas, ele vai ter que se adaptar a essa nova atividade econômica que é o turismo. E lógico, ele vai ter suas limitações, mas aos poucos ele também precisa entender que é a única forma de garantir a sua sustentabilidade. Aqui você tem ainda, em propriedade particular, na grande maioria, vida silvestre, podendo trazer esse novo componente. Ele chega com um leque de oportunidades fabuloso, né, tratando o turismo em diferentes momentos e com certeza com a possibilidade de assegurar, antes de mais nada, que o ambiente seja protegido e conservado para gerações futuras. Atentos para este mercado, todos os dias surgem novas pousadas dentro do Pantanal sul-mato-grossense, que abrigam turistas de várias nacionalidades. O ecoturista é bem informado e busca interagir com a natureza da maneira mais ecologicamente correta possível. Daqui, o turista só leva recordações, filmes e fotografias que fez durante os passeios. Outra atração para os visitantes que chegam até a região vai ser a volta do Trem do Pantanal, que durante anos cortou o território pantaneiro e serviu de inspiração para muitos artistas. O Trem do Pantanal circulou durante 76 anos e se tornou patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul.
O turismo no Pantanal também viveu um período negro, sem controle, que causou danos à natureza. Houve uma época em que o Pantanal era o paraíso para o turista predatório. A caça de jacaré era liberada por lei até meados da década de 70 do século passado. Matar o animal era apenas uma diversão, um passeio de fim de semana. Com o tempo, o jacaré entrou na lista de animais em extinção e a caça foi proibida por aqui. Na década de 80, a matança, já criminosa, continuava e era feita para abastecer o mercado internacional de couro de jacaré. Com campanhas de fiscalização e educação ambiental, a caça foi controlada. Mato Grosso do Sul foi palco de grandes brigas, né? De tiroteios, de mortes de muitos agentes ambientais, tanto do IBAMA quanto da Polícia Militar Ambiental. Nós tivemos, na época, chamava-se coureiros, né? Aqueles bandidos especializados em matar e contrabandear peles de jacaré. Graças a Deus, isso é coisa do passado. Hoje não existe mais isso no Brasil, não existe mais isso em Mato Grosso do Sul. O resultado da nova consciência preservacionista é que o Pantanal se tornou, segundo estudiosos, a maior área de concentração de crocodilianos do planeta. São encontrados aqui 3,5 milhões de jacarés, mas há quem diga que esse número pode chegar à impressionante marca de 15 milhões de jacarés no Pantanal. Fazenda Cacimba de Pedra, Pantanal de Miranda, a 200 quilômetros da capital Campo Grande. Aqui, há 15 anos, o veterinário Gerson Bueno Zadi pesquisa o caimã iacaré, o jacaré do Pantanal. E há 9 anos, ele cria jacarés em cativeiro para fins comerciais. A partir do momento em que tínhamos um projeto de pesquisa, chegamos à conclusão que a sua perpetuidade estaria presa, estaria assegurada a partir do momento em que ela fosse economicamente viável. Éramos em 12 companheiros produtores de jacaré no estado, hoje resumiu-se apenas o nosso, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós persistimos e hoje nós estamos começando a nossa decolagem. Na fazenda, desde a coleta dos ovos até o abate, são feitos de forma sustentável, com fiscalização e permissão do IBAMA, o órgão brasileiro que cuida do meio ambiente. Junto com o criatório, um hotel fazenda foi construído para o ecoturismo e o turismo científico. Turistas brasileiros e estrangeiros já estão vindo conhecer de perto a primeira fazenda de jacaré para fins comerciais do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Você vai fazendo com que a fazenda fique autossustentável e o projeto também. Unir sempre uma coisa com a outra. Eu acho que isso é realmente um trabalho que vale a pena. O mesmo conceito de sustentabilidade vem sendo adotado na Fazenda São Francisco, também no Pantanal de Miranda. No local, a agricultura e a pecuária são desenvolvidos de forma integrada e com respeito ao meio ambiente. Áreas naturalmente alagadas da fazenda enriquecem as fontes de alimento, atraindo aves e animais e abrindo ao mesmo tempo uma terceira atividade, o turismo ecológico. Eu acredito sinceramente que essa é uma alternativa que pode vir trazer mais renda para as famílias pantaneiras e a comunidade que reside no Pantanal. A Fazenda São Francisco mantém convênios com pesquisadores, com o governo de Mato Grosso do Sul e com entidades ambientalistas para o desenvolvimento de projetos de conservação do meio ambiente. Um desses convênios é com o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que fica em Campo Grande. O CRAS utiliza a propriedade para reintroduzir na natureza animais que foram apreendidos pela Polícia Ambiental nas mãos de caçadores e contrabandistas ou que foram atropelados nas rodovias que cortam o Pantanal. O trabalho do CRAS é referência nacional. Existe desde 1988 e foi o primeiro centro de reabilitação de animais silvestres no Brasil. Nós temos mais de 200 fazendas cadastradas. É feito um estudo, uma vistoria na fazenda, a fazenda vai ao órgão, se cadastra, a gente vem na fazenda, vistoria, vê se tem área para soltura, se comporta, né? É importantíssimo esse papel.
São os bichos, soltos, que fazem do Pantanal uma riqueza em diversidade. São centenas de aves, borboletas, répteis, peixes que enchem os olhos de quem passa por aqui. Nada passa desapercebido aos olhos e às lentes dos turistas. Como o voo do tuiuiu, a ave símbolo do Pantanal. Um tuiuiu adulto chega a ter mais de 1 metro de altura. E quando abre as asas para alçar o voo, o tuiuiu se transforma na grande majestade pantaneira. Outro símbolo da fauna pantaneira é a piranha, um peixe perigoso que vive em grandes cardumes no Pantanal. Ela é capaz de devorar inteiro um boi adulto em poucas horas. E muitos perigos rondam o pantaneiro. Uma onça com fome não escolhe a presa. Aqui, não é raro encontrar quem conheça uma história de um ataque de onça. Sua refeição predileta é o gado, o que torna a convivência com o fazendeiro um eterno conflito. Aqui tem onça parda, tem bastante. Onça pintala na beirada do rio. Porque a pintala sempre pegou o tamanho do mato alto, do mato maior. E a parda não, a parda ele gosta de cerradão, capoeira, assim. Já vi ele pegar no viseiro, boi. Onça pintada. Ele pega e a carrega aqui assim de lado e vai levando. Para entender os hábitos das onças pintada e parda, pesquisadores estão desenvolvendo na região de Miranda o projeto Gadonça, que estuda a predação do gado pelos maiores felinos do Brasil através de monitoramento eletrônico. O que nós estamos fazendo aqui é especificamente registrar o impacto das onças sobre o gado. Não existe nenhuma atuação no sentido de impedir que a onça ataque o gado. Tá? O que a gente vem fazendo no caso é pela primeira vez levantar dados concretos a respeito do impacto da onça sobre o gado. Então saber o quanto que a onça utiliza do gado, tá? Quais os animais que têm um comportamento mais específico de atacar animais domésticos e o porquê, o que leva a onça a atacar um animal doméstico. Esse é o objetivo principal do projeto. Outro projeto desenvolvido no Pantanal é o da arara azul. Pesquisadores estudam os hábitos de um dos pássaros pantaneiros ameaçados de extinção e ajudam a preservar a espécie. A matança acabou e a população de arara azul aumentou no Pantanal. Os principais resultados do projeto foi primeiro entender como é a vida da arara na natureza. Quando eu comecei o projeto, a gente não tinha essas informações de como ela vivia, o que ela comia, onde se reproduzia, quantos filhotes tinham, quantos sobreviviam. Então a primeira informação básica foi nós que tivemos estudando a arara na natureza. A partir desse conhecimento de como é a vida dela na natureza, então a gente viu que ela precisava de ajuda, porque muitos casais tentavam se reproduzir e não tinham, por exemplo, cavidades disponíveis. Então nós começamos a oferecer ninhos artificiais, testando modelos e materiais diferentes, até encontrar um que servisse para elas ocuparem, e aí instalamos em larga escala. Isso foi um passo super importante, que a gente conseguiu aumentar bastante o número de casais reproduzindo nessa região. A gente foca o nosso projeto na arara azul, que é nosso objeto principal, mas na realidade a gente está trabalhando no conjunto, a gente está trabalhando na conservação do homem pantaneiro, do Pantanal como um todo. Isso é que é importante para a gente. Para ter arara, tem que ter o homem, tem que ter o Pantanal como um todo. Penso que tem nostalgia de mar. Estas garças pantaneiras são viúvas de charaés? Alguma coisa em azul e profundidade lhes foi arrancada. Há uma sombra de dor em seus voos. Assim, quando vão de regresso aos seus ninhos, enchem de entardecer os campos e os homens. A elegância e o branco devem muito às garças. A região, que começa a se abrir social e economicamente para o Brasil e o mundo, precisa de energia. Uma alternativa é a utilização do gás boliviano, que entra no Brasil por Corumbá e atravessa o Pantanal rumo ao leste do estado. O gás deve ser utilizado para a geração de eletricidade e como matéria-prima nas indústrias siderúrgica, química, petroquímica e de fertilizantes. O produto vai ser a principal fonte de abastecimento de usinas termoelétricas do governo brasileiro, gerando 11.500 megawatts,
energia em quantidade similar à produzida pela usina brasileira de Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo hoje em operação. E é aqui que será implantada a primeira termoelétrica do Pantanal. Ela vai custar 125 milhões de dólares e será totalmente construída pela iniciativa privada. A primeira fase do projeto consiste na construção do ramal do gasoduto, para captar o gás da Bolívia até a termoelétrica. São 33 quilômetros de extensão do gasoduto Bolívia-Brasil para alimentar a usina de Corumbá. Por este ramal vão passar por dia até 2 milhões de metros cúbicos de gás natural. Também está sendo criado o Polo Gás Químico, um projeto binacional que envolve os governos do Brasil e da Bolívia para a utilização do gás natural. O polo vai produzir e distribuir gás de cozinha, amônia para fertilizantes e polietileno para a confecção de plásticos. Como esse polo será construído na zona de fronteira, irá alavancar o desenvolvimento também da parte boliviana, Porto Soares especificamente, e ainda mais, vai integrar o nosso país com o país vizinho, e será possível conciliar o desenvolvimento industrial preservando o meio ambiente. A exploração das jazidas de ferro e manganês no maciço de Urucum, na região de Corumbá, é outra importante fonte de geração de empregos e desenvolvimento no Pantanal. O maciço é um aglomerado de morros nas imediações onde predominam as rochas do grupo Jacadigo, que são as mais importantes jazidas minerais de Mato Grosso do Sul, fontes de manganês e ferro. As principais reservas no Pantanal estão estimadas em 600 milhões de toneladas de ferro e 7 milhões de toneladas de manganês, a terceira maior reserva brasileira destes minérios. Dentro desse trabalho que a Urucum desenvolve na região, entendemos que a extração de minério de ferro, a extração de minério de manganês, ela é feita gerando empregos, gerando muitos impostos aqui na região. Então a Urucum é uma empresa que tem uma importância muito grande na geração de impostos. E uma empresa que faz tudo isso exatamente numa harmonia muito grande com a questão do meio ambiente e também em harmonia muito grande com toda a população, com toda a população local. Enquanto são discutidas alternativas de emancipação econômica e medidas de proteção e conservação para o Pantanal, são anunciados alguns projetos polêmicos que dividem opiniões sobre as possibilidades da região abrigar interferências que possam eventualmente romper o seu equilíbrio ambiental e causar danos irreversíveis aos seus recursos naturais. Desde 1988, Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado da Bacia do Prata e deram aval ao projeto da hidrovia Paraguai-Paraná. Foi proposta a construção de um canal de transportes com uma extensão de 3.340 quilômetros, ligando o porto de Cáceres, no Mato Grosso, ao porto de Nueva Palmira, no Uruguai. O projeto nasceu com a formação do Mercosul e, desde o início, foi considerado como espinha dorsal do mercado comum do Cone Sul. O grande volume de obras de engenharia proposto pelo projeto nos leitos dos rios Paraguai e Paraná despertou a atenção de uma série de organizações da sociedade civil, especialmente as ligadas aos movimentos ambientalistas. A hidrovia Paraná-Paraguai, o objetivo dela é, muito claramente, navegar-se 24 horas por dia, 365 dias por ano, com grandes comboios de barcaças. É isso. O Pantanal e o Rio Paraguai não suportam isso. Tanto é que em algumas regiões há choque de barcaças nas margens, tem trazido danos ao Pantanal à atual navegação. O que eles querem? Para que se possa navegar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Fazendo intervenções como retirada de curvas, alargamento do canal, retirada de rochas, né? Isso numa extensão de 3.400 quilômetros mais ou menos, que vai de Cáceres até o Uruguai, né? Então, e para o Pantanal isso é inviável, porque vai se alterar profundamente as condições ambientais. Esse sistema
no qual está o Pantanal, que é um grande sistema de áreas úmidas, o maior do mundo, o sistema Paraná-Paraguai de áreas úmidas, esse sistema, se sofrer a intervenção da hidrovia, pode todo ser alterado. E tem 20 milhões de pessoas que dependem desse sistema. Eu tenho uma profunda esperança de que não se consuma. E muita gente espera isso, né? É também no setor de transportes que outra frente de batalha se forma. A grande luta do governo do estado de Mato Grosso do Sul é pela ligação bioceânica. Passando por Corumbá, a rota vai criar uma alternativa de comércio com os países asiáticos, utilizando um caminho traçado na América do Sul que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. A rota bioceânica vai encurtar em aproximadamente 7.000 quilômetros a distância até a Ásia. Essas rotas elas são vitais, elas são primordiais, né? Eu colocaria como estratégica mesmo, uma questão central para o nosso desenvolvimento. Porque ela que vai permitir, por exemplo, tirar o nosso produto, seja carne, ou seja soja, ou seja trigo, ou cana de açúcar, ou álcool, né? Até os portos do Pacífico, se for seguir pelas rotas rodoviária ou ferroviária, ou que pode colocar aí na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Bolívia, também pela hidrovia. O Pantanal busca o desenvolvimento sustentável, aquele que permite o suprimento das necessidades de uma comunidade sem que haja o comprometimento para as novas gerações. É a conciliação entre a modernização, preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. O Pantanal tem que ser respeitado por pessoas do Pantanal. As pessoas de fora diz que vão caçar arara, caçar não sei o quê, não são bem-vindos lá. Isso que a minha poesia de adulto carrega também. Eu não sou um professor de Pantanal, eu tenho um irmão que é professor de Pantanal. Eu só invento, que é muito diferente. Pantanal, um mundo de belezas naturais e de grandes oportunidades. Aqui, a lei da natureza determina o ritmo de todas as ações do homem. O respeito ao meio ambiente, a responsabilidade, o desenvolvimento econômico e social são apenas elementos que compõem este cenário tão grandioso. O Pantanal por si só recria o homem. Dá a ele a água e o pão. O universo fez a sua parte, concedendo a este lugar uma explosão de cores, aromas, sabores e sons. É possível promover aqui o desenvolvimento com sustentabilidade. Basta o homem se curvar diante dessa imensidão e respeitar o Pantanal, preservando-o na sua essência para as futuras gerações.